Hoje irei discutir como famílias podem ser adoecedoras. Quando eu falo de famílias adoecedoras, estou falando de tendências que em certas famílias têm de adoecer seus membros, de fazer com que seus membros desenvolvam psicopatologias. Eu não estou dizendo só apenas que uma família pode estar doente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E quando a gente fala que uma família está doente, a gente está falando que o sistema familiar é adoecedor. Mas, o que eu quero falar hoje é um passo antes de falar disso, que eu devo falar disso no próximo vídeo, que é como elas podem ser adoecedoras. Uma primeira reflexão sobre isso, na psicologia, vem sobretudo da literatura do Winnicott, o psicanalista Winnicott, que é baseado em pesquisas com crianças que sofreram abandono, ou que se tornaram órfãos na guerra, ou que tinham famílias com mães inconsistentes porque sofriam de certos problemas. Ele estudou especificamente mães esquizofrênicas e seus filhos. Criou a categoria de mãe suficientemente boa. Para ele, a mãe suficientemente boa é a mãe que dá segurança, estabilidade, que é responsiva, ou seja, responde às necessidades do seu filho quando ele chora, quando ele precisa de alguma coisa. E uma mãe responsível e estável cria filhos com self estável, menos propensos a psicopatologias, e isso seria uma das conclusões que podemos tirar a partir da obra do Winnicott. Ele estudava esquizofrenia, mas a gente pode pensar outras coisas, porque, sobretudo, depois dele começou-se a fazer pesquisas sobre bipolaridade em famílias, depressão em famílias, e muitas vezes se notava que certos transtornos, eu falei bipolaridade ou depressão, são transmitidos. Existe uma hipótese genética, mas que essa hipótese nunca foi verificada, não tem um gene da bipolaridade, um gene da depressão. O que foi verificado, no entanto, é que filhos que crescem em famílias de bipolares tendem a maior chance a ter bipolaridade ou outras doenças. E filhos que crescem em famílias com membros, principalmente seus cuidadores depressivos, tendem a desenvolver depressão ou outras doenças, não necessariamente depressão. Então, por exemplo, numa família bipolar, isso tem muitos estudos, inclusive estudos brasileiros sobre isso, uma família bipolar crescer num ambiente instável, inseguro, porque bipolares podem ter, durante a mania, condutas que levam à insegurança, ou instáveis, Bipolaridade tem esse elemento de não ter um ambiente exatamente consistente para o desenvolvimento da criança, porque se um familiar é bipolar não tratado, ele pode ser propenso a oscilações entre depressão e mania, que esse ambiente pode gerar ou a própria bipolaridade ou transtornos de várias ordens, de vários tipos nas crianças que ali crescem. A mesma coisa para a depressão. Cuidadores não responsivos, ausentes porque estão deprimidos, ou que não conseguem assumir responsabilidades porque estão deprimidos, geram sobrecarga nos filhos. Tudo isso mostra que pais e mães podem ser adoecedores. Os problemas de contextos onde há pais e mães adoecidos e que adoecem, é que são contextos, por exemplo, de instabilidade emocional ou de modelagem comportamental, onde crianças aprendem a se comportar como seus pais, então elas copiam certos comportamentos. Por exemplo, se você vê sua mãe deprimida, e ela deprimida pede coisas a você, e você faz porque ela não é capaz de fazer, o que você aprende é que ser deprimido é útil. Há certa aprendizagem, porque crianças aprendem e copiam seus pais. E não necessariamente que ele tenha um raciocínio, se eu fizer isso é útil. Ela pode simplesmente imitar. Crianças são como animaizinhos que imitam seus animais maiores. Ou até como o gatinho que imita seu dono. Crianças aprendem tudo. Isso é um ponto importante. Mas elas também precisam aprender certas coisas com suas figuras de referência. Elas podem não aprender nada. Por exemplo, um pai ou mãe estável, que é emocionalmente equilibrado, ensina como ser emocionalmente equilibrado. Se eles não têm essa aprendizagem, eles não aprendem. Então esse é o ponto. O ponto é que
há um risco de aprendizagem e reprodução entre gerações, ou de falta de aprendizagem e reprodução entre gerações dessa não aprendizagem, no caso de regulação emocional. Né? Então vamos falar 5 maneiras, formas, pelo qual se dá o adoecimento familiar. Porque você tem um pai ou mãe com uma psicopatologia, pode ensinar a criança algumas coisas? Sim, mas várias outras coisas, várias outras condutas podem ensinar e passar adiante psicopatologias ou serem, como que eu poderia dizer? Criadoras de psicopatologias. Primeiro, aprendizagem. São 5 fatores que eu quero discutir. Primeiro, aprendizagem. Seja por meio da modelagem, pelo reforço ou punição. Né? Por exemplo, a criança age como um membro da família que tem uma patologia e ganha coisas. Ou ela simplesmente começa a copiar o comportamento, aprendendo, seja sendo reforçada, punida por não agir da maneira adequada, né? Ou seja, observando seus familiares, a criança pode aprender modelos, aprender como agir. Né? Por exemplo, se uma família tem uma comunicação disfuncional, ninguém se comunica direito, está todo mundo brigando, todo mundo sendo conflituoso, todo mundo sendo invalidante na sua forma de se comunicar. A tendência é que a criança reproduza isso, que ela aprenda observando, ou porque é reforçado o conflito. Por exemplo, você tenta conversar com a pessoa educadamente, ninguém fala com você. Aí você fala gritando, falam com você. O que você está aprendendo? Que se você se comunicar gritando, as pessoas te ouvem. E você então aprende a ter uma comunicação disfuncional que vai ser nociva para outras pessoas. Né? Outra coisa que se aprende, regulação emocional se aprende, mas se você não aprender, você pode se tornar muito mais deprimido, porque você vai sofrer muito mais com as emoções negativas, ou muito mais ansioso, porque você vai estar descontrolado emocionalmente, a ansiedade vai te descontrolar. Né? Você não vai aprender a lidar com as emoções negativas. Então você vai se descontrolar. Né? Então você também aprende a se... Então aprendizagem, quando eu falo de aprendizagem, pode ser a aprendizagem como cópia, como reforçar um modelo, por exemplo, o conflito. Se tudo se responde pelo conflito, mas nada pelo diálogo, você aprende que o conflito é melhor. Mas pode ser a falta de aprendizagem também no caso da regulação emocional. Segundo fator, que pode ser adoecedor, sobrecarga precoce. Crianças que sofrem, que são obrigadas a serem parentificadas. Parentificadas é um conceito, parentificação, é um conceito que se refere às crianças que são obrigadas a serem pais, ou cuidar dos seus próprios pais, ou cuidar dos seus irmãos mais novos. Você é obrigado a se tornar adulto, podemos falar até de adultificação. Você é obrigado a se tornar adulto antes da hora. Então você vai cuidar dos irmãos ou cuidar dos seus próprios pais se eles estiverem adoecidos. Cuidar da casa, com idade muito precoce. A criança obrigada a se tornar uma cuidadora dos seus cuidadores ou ter a mesma obrigação dos cuidadores com os seus irmãos, ela sofre de uma sobrecarga precoce, ela vai ter muito mais ansiedade, porque ela não aprendeu ainda a se regular emocionalmente, ela vai ter ansiedade em relação às atividades que ela faz. E ela vai ter muito mais chance de erro no que ela faz, porque ela não é adulta para fazer o que ela faz. Então ela vai ter maior chance de se deprimir pelos próprios erros. Então, parentificação, a criança é obrigada a se tornar um cuidador, se torna mais ansiosa e deprimida, né? Outra forma de sobrecarga precoce é pressão por desempenho, sucesso, resultados. A criança pressionada a ser quase como um adulto no seu desempenho, a não errar, a fazer tudo certo sempre, pode ter um colapso emocional. E além de ter propensão a ter esses colapsos emocionais, de meio que você pode ter uma crise depressiva, ter crises dissociativas, ela pode desenvolver maneiras pouco saudáveis de lidar com as dificuldades, que são fuga, esquiva, evitação, você fugir dos problemas, postergar os problemas, procrastinar. Tudo isso pode ser produzido por uma família que sobrecarga precocemente seus filhos. Bom, então vimos a aprendizagem ou a falta dela, sobrecarga precoce. Terceiro ponto, a dinâmica relacional. Essa eu falo muito aqui no canal. É a dinâmica das relações que podem produzir pessoas disfuncionais, por exemplo. Né? Uma família com muitos conflitos pode produzir pessoas conflituosas, porque via pela aprendizagem que a gente falou lá em cima. O modelo, o reforço de certas
formas de conduta, né? Conflitos familiares podem produzir pessoas conflituosas. Rigidez familiar, de nada ser tolerado ou nenhum tipo de comportamento variável ser aceito, pode produzir pessoas rígidas, inclusivemente com um transtorno de personalidade, porque eles têm certa rigidez cognitiva nos transtornos de personalidade. Famílias que objetificam filhos ou pessoas, ou que tratam os outros de maneira utilitária. Por exemplo, eu me aproximo de alguém só porque eu vou ganhar alguma coisa. Você está ensinando seus filhos, você deve se aproximar de alguém para ganhar alguma coisa. Então você está objetificando as relações sociais, tornando utilitárias as relações. Seu filho observa isso, ele pode fazer da mesma forma. Pessoas que são... Se você trata seus filhos de forma objetificada, por exemplo, coloca eles num sistema de competição entre si, e quem vencer ganha mais de você, no caso de ter mais filhos, esses filhos podem começar a tratar as relações como relações competitivas e se tornarem mais egoístas. Então a dinâmica relacional pode reproduzir nas crianças criadas ali a mesma dinâmica de conflitos, rigidez, competição, objetificação, egoísmo. Pais egoístas podem estar produzindo egoísmo, pais conflituosos produzindo conflito, tudo pela observação, pelo reforço de comportamentos que vão sendo tratados como úteis. Se o conflito resolve, a pessoa se torna conflituosa. Se ser intolerante, rígido, resolve, a pessoa começa a ser rígida, aprende isso, né? Então a dinâmica relacional vai sendo internalizada e reproduzida. Outras dinâmicas que são adoecedoras, triangulação, por exemplo, quando há discussões entre os pais usam o terceiro, que é um filho, para causar danos no outro, né? Isso é triangulação. Se usar uma terceira pessoa para alfinetar ao outro, pode ser entre os pais ou pode ser um usando parentes, tios, né? Fazendo pequenas manipulações. Então, relações de triangulação, de manipulação interna na família, pode criar pessoas manipuladoras, né? Relações de favorecimento, como aquela que se discute em pais ou mães narcisistas, que é de filho dourado e bode expiatório, né? Ou ovelha negra, né? O filho dourado ser favorecido, o bode expiatório ser punido, todo favorecimento vai para um, toda punição vai para o outro. Também cria, e essa é bem óbvia, muito discutida, uma relação em que uma pessoa vai ter um senso de grandiosidade e o outro um senso de inferioridade, né? Um vai ter autoestima muito elevada e desproporcional, o outro uma autoestima muito baixa. Então as relações também são internalizadas. Se um só ganha, o outro só perde. Quem só ganha acha que sempre deve ganhar e quem só perde acha que sempre vai perder. Pode se tornar deprimido, por exemplo, né? Então a dinâmica relacional sendo reproduzida em outras relações ou sendo internalizada, né? Dentro dessa dinâmica relacional, outros fatores que podem ser adoecedores: controle e falta de autonomia. Você não dá nenhuma autonomia, não permitir que seus filhos se desenvolvam de maneira autônoma, você tenham capacidade de fazer as coisas, né? E isso faz com que a criança se torne depois um adolescente, um adulto com baixa autoestima, porque acha que tudo que ela é capaz de fazer depende dos seus cuidadores, ou baixa autoconfiança de tentar coisas novas, né? Então, a dinâmica relacional, falo bastante isso no canal, e é um dos temas mais importantes aqui, desses aspectos, mas ela também passa pela aprendizagem, que é o primeiro, ou pode passar pela sobrecarga precoce, quando, por exemplo, a criança é obrigada a ser mediadora de conflitos, porque vive numa família conflituosa. Vejam, os 3 pontos se relacionam, né? A aprendizagem, a sobrecarga e a dinâmica relacional adoecedora. Os 3 pontos podem se relacionar. 4º e 5º pontos, que são inversos, então esses 3 se conectam bastante. O 4 e o 5 são pontos inversos, então eles não estão necessariamente conectados, né? Gratificação excessiva ou punição excessiva, né? Gratificação excessiva, pais extremamente permissivos que deixam seus filhos fazerem tudo, que bonificam seus filhos mesmo, as crianças mesmo quando elas cometem falhas, que permitem que as crianças cometam erros sem serem inibidas. Por exemplo, bateu no coleguinho no colégio e não está nem aí, ou que dá tudo que as crianças pedem, né? E veja, não precisa ser rico para fazer isso,
Você pode ser uma pessoa permissiva sendo pobre, né? Vai deixando a criança sem limites, e é bastante comum em várias classes, em todas as classes sociais isso. Então, quando você deixa, é totalmente permissivo, não dá limites a seus filhos. Você pode estar produzindo uma criança intolerante, sem limites, então que vai passar por cima dos outros, né? Ou que não vai saber lidar. De um lado pode ser uma pessoa super dominadora, que passa por cima de todos, mas de outro pode ser uma pessoa que não sabe lidar com não sabe lidar com a rejeição, porque você deu tudo, né? Então ela pode ter dois níveis, dois tipos de adoecimento diferentes. Se é uma pessoa muito dominadora, ou uma pessoa que recebe um não e desaba, né? Superproteção pode se mostrar na forma de gratificação excessiva, porque você pode superproteger, evitando que seus filhos tenham decepções. E aí você, qualquer tipo de dificuldade, você gratifica excessivamente com presentes, com carinho, com presença. Só que isso vai gerando uma pessoa que não sabe lidar com as decepções, vai se tornando irresponsável, egoísta, né? Filhos muito mimados que ganham tudo, então não precisa novamente ser rico, você pode dar tudo na medida do que é possível para você. Ou tratados como especiais, podem ser colocados especiais, diferenciados, com excesso de atenção, pode ser colocado nisso da gratificação excessiva. E eles podem se tornar adultos autocentrados ou adultos com muita intolerância frente a frustrações. Qualquer frustração gerar efeitos emocionais desproporcionais. Tá? Baixa capacidade de regulação emocional, uma característica de quem recebeu tudo, de quem teve gratificação excessiva. Por último, a punição excessiva. Famílias que punem excessivamente, ou seja, que vão castigar, que vão retirar coisas, vão gerar filhos com dificuldades, muitas dificuldades, né? Uma forma de punição que talvez seja mais adoecedora, eu falei no início do Winnicott, outro autor que trabalha com isso é o Gregory Bateson, que ele tem a teoria do duplo vínculo da formação da esquizofrenia, onde ele dizia que uma situação de duplo vínculo era uma situação potencialmente esquizofrenizante, né? Só que ela foi começar a ser usada pelo Otto Kernberg como uma teoria que explica também surgimento de transtornos de personalidade. Pois bem, o duplo vínculo, o que é? É uma relação em que eu falo o seguinte: faça tal coisa e você vai receber um presente. Ou você vai poder brincar. Aí você faz tal coisa e eu puno você. A comunicação que eu fiz é inconsistente com a atitude resultante. Quando há uma série dessas inconsistências, ou situações do tipo: se você fizer, você ganha. Se você não fizer, se você fizer, você perde. Se você não fizer, você perde também. E a criança passa a ser punida de forma inconsistente, ou onde a regra é constantemente descumprida, acontece o contrário, né? Ela passa a não ter um padrão uma norma de realidade de como deve ser sua conduta. Isso pode ser bastante adoecedor. Um caso mais comum, se ela for constantemente punida a partir dessa relação de duplo vínculo, ela pode desenvolver depressão. Nos casos mais graves, ela pode desenvolver transtornos de personalidade ou até mesmo a esquizofrenia. Mas, de uma maneira geral, esse é um caso mais extremo do duplo vínculo, é uma dinâmica muito particular, muito específica. Tem vídeos meus sobre isso, vocês podem procurar vídeos meus sobre duplo vínculo. Mas o caso mais comum é o de punições emocionais ou físicas, né? Afastamento, raiva, gritar ou punição verbal, né? Com ofensas, né? Todos esses tipos de punições podem ser adoecedoras. Punições físicas podem gerar na criança muito medo. E essa criança com muito medo vai ter muito mais ansiedade do que as outras crianças. Ansiedade é medo antecipatório. Uma pessoa ansiosa tem medo de algo, ela tem que identificar do que ela tem medo. Você está com ansiedade, tendo crise de ansiedade para escrever um trabalho na faculdade. Talvez você esteja com crise de ansiedade porque você tem medo de ser mal avaliado ou de não ficar bom o suficiente. A ansiedade é medo. Pessoas que são punidas fisicamente demais, elas começam a ter medo na socialização. Elas podem ter, por exemplo, ansiedade social, né? Ou ter transtornos de pânico ao se ver em lugares públicos. Pode gerar indiretamente esse efeito, né? Punições emocionais, com afastamento, distanciamento, chantagem, ou até violência verbal,
abuso verbal, é a palavra mais correta, que é você ofender muito gravemente seus filhos, né? Tudo isso pode também gerar ansiedade, medo. Pode gerar depressão se a pessoa vive num ambiente em que tudo que ela faz é punida, é castigada, ela pode se tornar deprimida. A depressão passa pelo desamparo aprendido, é outra categoria da psicologia comportamental, que é você simplesmente desiste. Você é punido, com o tempo você deixa de tentar novos comportamentos ou novas ações, porque vai ser resultado em punição. Então você se torna uma pessoa passiva e cronicamente adoecida para baixo, com emoções negativas, né? Então, punições emocionais ou físicas podem gerar esses efeitos. Ansiedade, depressão, por exemplo, mas pode criar uma criança também que vai se tornar um adulto com alta reatividade, ou seja, tudo ela vai ter uma resposta reativa ou até violenta, agressiva, né? Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo foram 5 caminhos, ou 5 tipos, 5 formas pelas quais uma família pode ser adoecedora, né? A aprendizagem, a sobrecarga, e uns tipos específicos de dinâmica relacional, muitos deles eu já falei aqui no canal, conectados podem produzir adoecimento. Um só deles já é produtor. Você aprendendo uma comunicação disfuncional conflituosa, você vai ter problemas psicológicos. Mas quando se junta aprendizagem, algum tipo de aprendizagem problemática, algum tipo de sobrecarga excessiva, uma dinâmica relacional disfuncional, aí você tem certamente um adoecimento psicológico, uma família que produz esse adoecimento. Se essa família, além de aprender, estar ensinando isso, sobrecarregando os filhos e tendo essas dinâmicas relacionais problemáticas, ela gratifica excessivamente ou pune excessivamente, a gente tem um novo passo. Um passo além, de gravidade nesse adoecimento, né? É bem difícil que famílias com gratificação excessiva e punição excessiva também não tenham os outros modos, os outros tipos de comportamento, de práticas que levam ao adoecimento. É bastante comum que possam ter também, né? O que eu quis apresentar aqui são caminhos, tipos, formas de adoecimento familiar, que são coisas que vão estar presentes não só num familiar, mas podem estar presentes no contexto familiar, na família como um sistema integrado, né? Que tem como consequência modelar, levar condutas, emoções ou crenças, né? O que eu quis mostrar é que condutas, emoções e crenças são transmitidos por gerações, se ensinando ou se colocando na dinâmica, né? E a principal ideia que eu quero trazer é que conhecimento leva à ruptura da reprodução. Meu objetivo aqui é esse, que vocês possam, na medida do possível, romper com essa reprodução de adoecimento familiar.